Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Vamos começar o programa então para falar de saúde. Nesses tempos de pandemia, a gente sabe que os casos vão e vêm, né? Tivemos durante essa semana um pico novamente de casos, começamos a semana com poucos casos, mas quem entende disso é o pessoal da área da saúde aqui em Foz do Iguaçu, e eu devolvo lá para o Alexandre Palmar, para a redação do H2Foz, para falar justamente desse tema tão delicado que é a pandemia do novo coronavírus. 10:06, Alexandre. Justamente, Moacir, 10:06, estamos aqui agora já conectados, né, com o Luiz Fernando Zarpellon, que é o médico e coordenador do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Eu estava falando na abertura que a Prefeitura declarou estado de calamidade pública no município de Foz no dia 30 de março, ou seja, já são 5 meses praticamente, né, agora vai completar 5 meses, desse estado aqui em Foz do Iguaçu. Então, para falar disso, estamos aqui com o Zarpellon. Bom dia, Zarpellon. Obrigado por atender nosso convite. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes, aos colegas aí da rádio. Zarpellon, vamos fazer um retrato, né, de como está a situação do coronavírus aqui na cidade e também sobre as estratégias do município, né? A gente teve recentemente algumas ações, algumas medidas que foram tomadas pela Prefeitura em conjunto com o comitê. E aí, ao longo dessa conversa, a gente vai desenvolver essas mudanças recentes que ocorreram no município. Para começar, eu queria que você fizesse um panorama, né? Em que estágio que nós estamos do enfrentamento da Covid-19 na cidade? Olha, eu acho que tem uma coisa importante, de que é o comportamento das doenças infecciosas dessa característica. Elas têm um crescimento de casos muito lento no início, depois a gente observa um crescimento bastante agudo, bastante exponencial. Isso é o grande desafio, porque isso gera uma sobrecarga para os serviços assistenciais, passa por uma fase de estabilidade e tem uma tendência de queda. Eu acho que Foz do Iguaçu tem uma tendência de manutenção dos casos, assim como a gente vai observar em outros municípios, em outras cidades, que a gente tem observado ao longo desse tempo. Eu acho que há uma tendência de uma certa estabilização, de uma queda continuada, mas não tão importante, não tão acentuada. Nós ainda temos transmissão, é importante que as pessoas ainda tenham os cuidados em relação à questão da higiene, do uso de máscara, do álcool gel, do evitar aglomerações, do evitar situações em que propiciem a disseminação do vírus, mas a gente deve observar agora uma queda sustentada e que eventualmente deve trazer alguns, vamos dizer assim, surtos, alguns picos, a partir de situações específicas. Então, por exemplo, você tem, de repente, um determinado surto em algum lugar, isso gera uma elevação transitória dos casos. Mas a gente não imagina que vá ter novas ascensões importantes de casos, como a gente já vivenciou aqui em Foz do Iguaçu. Certo. E quais dados, Zarpellon, que nesse momento, considerando até o boletim de ontem, você pode destacar do número de casos confirmados, né? O perfil das pessoas com casos confirmados até agora? E mesmo dos óbitos, não sei se dá para traçar um perfil. Nós estamos fazendo um estudo sobre todos os nossos casos de pacientes que foram internados nas UTIs. Eu acho que esse é um dado importante, porque todos os pacientes que, infelizmente, evoluíram a óbito, eles acabaram passando pela UTI. Então, nós estamos levantando todos esses dados, são muitos pacientes, são dados bastante interessantes, para a gente poder fazer também para a sociedade a prestação de contas do que foi esse enfrentamento. Eu acho que Foz do Iguaçu teve respostas muito boas para o enfrentamento à Covid. Acho que a mobilização social, da mídia, do empresariado, da prefeitura, da Fundação Municipal de Saúde, da Fundação Itaguaipi, ela promoveu um resultado que a gente vê hoje. Claro que todo óbito que a gente tem, ele é muito pesaroso, né, para todo mundo, porque a gente gostaria que ninguém tivesse falecido em função disso. Mas quando a gente olha o número de óbitos que a gente teve, quando a gente olha isso comparado com outros lugares,
né, de cidades de porte semelhante a Foz do Iguaçu, a gente vê que esse resultado desse envolvimento da comunidade foi bastante importante, né, do poder público, da comunidade em relação a isso. Foz do Iguaçu teve uma coisa importante porque ela se pautou por aquilo que as evidências científicas mostram. Houve em algum momento uma certa discussão se devia usar isto ou aquele tratamento, né? E acho que Foz do Iguaçu, como conjunto da sociedade, se manteve com aquilo que efetivamente a ciência tem demonstrado que tem dado efetividade. E acho que hoje a gente colhe um resultado importante por causa disso. Agora, a gente está analisando esses óbitos, né? A gente está vendo o perfil desses pacientes que faleceram. A maioria deles são pacientes com idade avançada, são pacientes que apresentavam várias comorbidades, né? Agora, dos pacientes, a gente tem observado, é difícil falar, Alexandre, mas dá a impressão que teve um pequeno acréscimo essa semana no número de casos, no percentual de exames positivos, mas ainda é cedo para a gente falar, porque o que a gente observa, por exemplo, é que são muitas famílias, às vezes. Então, às vezes, positivo alguém na família, e aí, na sequência, positivo mais 2 ou 3 ou 4 pessoas daquela família. Então, isso é como eu havia falado, quer dizer, esses surtos, eles tendem a acontecer. Por isso que a gente reforça com as pessoas a importância de a gente ainda manter medidas de distanciamento social. A gente está todo mundo cansado, né? A gente já está cansado da pandemia. A gente é brasileiro, a gente quer se abraçar, a gente quer encontrar, quer conversar, quer fazer o churrasco, mas ainda a gente precisa ter energia para manter mais uns dias esse cuidado, essa resistência a isso, para que essa taxa de contágio, para que essa taxa de infecção baixe bastante mesmo. Sim. Zé Pelon, a gente está ali, o último boletim, né, o de ontem, 4.390 casos confirmados, 4.107 recuperados, e aí os 49 óbitos, né, que a gente tinha comentado. Você também falou da desaceleração, né? Em julho, a gente chegou a ter 100 casos anunciados num intervalo de 24 horas, né, em alguns dias, né, não foram todos os dias. Agora, essa média está em torno de 50, praticamente a metade. Então, essa é uma situação de controle? Seria esse um patamar, digamos, possível de trabalhar mecanismos de abertura, e que nós vamos falar mais adiante de aulas, de fronteira e outros, né? É uma situação de controle ou ainda precisa avançar mais? O grande desafio, Alexandre, se tratando da Covid, é o desconhecimento que a gente ainda tem sobre a doença, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje, vamos dizer assim, uma percepção de que ela é uma doença relativamente benigna para crianças e jovens. Mas a gente também tem visto relatos de crianças que fazem síndromes inflamatórias mais graves. A gente também tem a preocupação de que, por exemplo, você, ao liberar, por exemplo, as escolas, ao você liberar vamos dizer assim, ao retorno a uma certa normalidade, você, de novo, gera uma maior exposição das pessoas que trabalham nas escolas, das crianças entre elas, e as crianças de volta nas suas casas, e aí as crianças convivem com pais, com avós. Então, a tendência da gente é achar que, à medida em que você tem uma estabilidade contínua na queda da doença, que a gente continue protegendo os idosos. Por quê? Porque, veja, mesmo, e aí a gente está falando de idosos, a gente tem visto, por exemplo, um perfil de pacientes relativamente jovens, 50, 55 anos, que às vezes fazem manifestações muito, muito graves da doença. Então, mantendo essa tendência de queda, eu acho que a gente avança para uma situação de proteção dessas pessoas de risco, para que a gente possa, de alguma forma, retomar algumas atividades. Mas ainda a gente fica cauteloso em relação ao fato de que ela é uma doença que todo conhecimento que a gente tem dela, a gente juntou nesses 5 meses.
acompanhando aquilo que se viu ao redor do mundo, as publicações de trabalhos científicos. Todos os dias tem novidades, por exemplo, ainda há uma discussão importante sobre o fato da doença gerar ou não imunidade. A gente trabalha com a possibilidade que ela gere imunidade. Agora, você imagina se você descobre que ela gera uma imunidade transitória. Quer dizer, nós ficamos sempre, de alguma forma, vulneráveis. Então, essas respostas, que são respostas que todo mundo está buscando, nós ainda não temos. Então, eu acho que a cautela, ela é importante. Mas dentro desse retorno à normalidade, uma coisa importante é que a gente tem que pensar que existem sempre atividades que são mais propícias à propagação da infecção do vírus e atividades que são menos. Por exemplo, a gente acha que a frequência a bares, por exemplo, ela é uma atividade de alto risco. Estudos têm mostrado. Por quê? Porque você está no bar, está conversando, você está sem a máscara, você está consumindo um pouco de bebida alcoólica, isso vai deixando você mais solto, vamos dizer assim. Então, a gente acha que é preciso aprofundar um pouco o estudo sobre quais são as atividades que mais propiciam a propagação do vírus, retardar essas atividades ao máximo, ter uma estratégia de proteção muito importante para a população vulnerável, então são os hipertensos, diabéticos, as pessoas de idade, talvez retornar às atividades escolares a partir das classes mais adiantadas, as universidades, depois o ensino médio, onde você tem uma população mais aderente a medidas, a recomendações de cuidado, e ainda assim evitando a aglomeração, quer dizer, fazendo a alternância disso. Foz teve uma questão que eu acho que foi uma grande vitória da cidade, né? Houve uma mobilização do setor assistencial da cidade e nós não tivemos falta de leitos para atendimento. Eu acho que isso está na razão direta de um dos melhores resultados que a gente pode ver Brasil afora. Então, assim, essa estrutura encorpada que a cidade teve na Fundação Municipal de Saúde, no Hospital Costa Cavalcante, que não fez com que as pessoas ficassem sem atendimento ou ficassem nos pronto-socorros ou nas UPAs, isso foi importante. E isso é uma grande retaguarda nessa retomada das atividades, né? É uma grande essa estrutura que está se mantendo, né, que as estruturas hospitalares têm mantido, ela é muito importante nessa retomada. Certo. Zé Pelon, você antecipou uma pergunta que era justamente sobre a questão da rede municipal de ensino e a rede estadual. Então, acho que, de certa forma, você já pontuou de que forma que isso poderia acontecer, né? Indicando aí as turmas mais avançadas. Então, eu já vou te encaixar uma outra, que é um outro debate que tem na cidade, além do retorno das aulas, que é sobre as fronteiras, né? Existe um movimento na sociedade, inclusive com a participação da prefeitura, de diálogo, de conversas, né, entre as autoridades, para a reabertura das fronteiras, né, de forma gradual e controlada, tanto com a Argentina, mas principalmente com o Paraguai. De que forma que o município está se preparando para essa eventual abertura, né, reabertura? O município que eu digo é essa estrutura de enfrentamento à Covid-19. E qual que é a tua posição como coordenador, né, desse comitê em relação a essa abertura e também de estar preparado para receber, eventualmente, também pacientes do lado paraguaio, né, são nossos vizinhos aqui, e numa situação até de humanitária, talvez isso seja, é bem provável que isso ocorra, de ter que atender pacientes da fronteira, como a gente, por conta da nona regional, também atende pacientes não só da nona regional, mas também de outras cidades. Olha, eu acho que isso é uma questão latente, muito importante para a nossa cidade. Nós somos, na verdade, Puerto Iguaçu, Cidade Leste, Presidente Franco, nós somos um território sanitário único. Nós temos uma ponte que nos divide, né, que é uma ponte de amizade que nos une. Então, essa é uma questão muito importante na dinâmica da nossa cidade.
O prefeito Chico Brasileiro tem conversado com o intendente de Cidade Leste para estabelecer uma linha de cooperação, de acordo, de trabalho em relação a esta reabertura. Do ponto de vista sanitário, nós temos duas observações que a gente tem feito. A primeira delas, a gente não conhece exatamente como está o momento epidemiológico em Cidade Leste, no nosso vizinho. Puerto Iguaçu acho que é um pouco mais tranquilo, porque é uma cidade menor, então o impacto é muito menor. Mas se a gente pensar em Cidade Leste como uma cidade que tem um adensamento populacional grande, dependendo do momento que eles estejam de ascensão, esse crescimento de casos, na medida em que as duas regiões que hoje estão isoladas passem a interagir, isso pode significar um aumento de casos para nós em Foz do Iguaçu. E aí nós estamos em tratativas com eles, isso é um trabalho que a gente tem feito, uma parceria da Fundação Municipal de Saúde, junto com a Universidade, com a UNILA, e junto com a Intendência, com a Prefeitura, de fazer alguns inquéritos sorológicos em Cidade Leste, na região, para ter uma noção de como é que esteve a circulação do vírus lá, qual foi o grau de exposição que aquelas pessoas apresentaram nesse tempo todo. O Paraguai teve uma postura bastante rígida, eles fizeram muito isolamento, o controle deles foi bastante rigoroso nesse sentido, mas a gente tem notícias de que esses casos têm crescido. Então, acho que essa mensuração, esse inquérito sorológico no lado do Paraguai, nós temos feito aqui no Foz do Iguaçu, né, e isso tem nos ajudado a entender o comportamento da pandemia na cidade. Fazer lá em Cidade Leste, no Paraguai, também vai nos ajudar a compreender esse movimento lá, como que isso está acontecendo e quais são os possíveis desdobramentos dessa abertura. E um segundo ponto que é importante, e aí você falou, eu também concordo com você, há uma questão que nós vamos ter um impacto no nosso sistema de saúde em virtude de Foz do Iguaçu ter um equipamento de saúde muito mais robusto que Cidade Leste. E a gente não tem como se negar, se furtar a promover esse atendimento. Então, os dois desafios, talvez, que são perguntas difíceis de responder, qual é a situação atual da epidemia na nossa região vizinha aqui do Paraguai? Então, nós já passamos, eles já passaram também desse momento de crescimento exponencial, já está numa fase de platô, de descenso desse crescimento, e aí a gente sabe que vai ter um acréscimo aos nossos serviços de saúde, nós temos suportado bem a nossa demanda regional aqui. Agora, é importante, e a gente tem trabalhado isso no hospital, o Sérgio o diretor do Hospital Municipal, o diretor-presidente da Fundação, tem estado muito atento a isso. É importante que, para esse movimento, a gente tenha o custeio desses leitos, eventualmente adicionais. O hospital tem uma estrutura hoje muito bem treinada para a Covid. Nossos médicos, plantonistas do pronto-socorro respiratório, do pronto-socorro geral, da UTI Covid, da enfermaria, eles desenvolveram uma expertise e um conhecimento muito importante sobre a doença. Então, nós temos uma boa estrutura que pode ser, sim, utilizada para ajudar a retomada da normalidade na nossa região toda. Acho que sim, acho que esse é um movimento que a gente vai ter que dar, vai ter que criar um protocolo de avanço nessa relação da abertura da fronteira. Vamos fazer esse estudo no Paraguai. Eu acho que é importante saber qual o momento epidemiológico eles estão lá. Eu acho que a gente deve estruturar algumas unidades de pronto atendimento específicas para a Covid no território paraguaio e dar a retaguarda mais especializada aqui em Foz do Iguaçu. Certo. Você falou do inquérito sorológico em Cidade Leste. Aí eu te pergunto, em relação a Foz, né, quando ocorreu o nosso último
inquérito sorológico e o que ele apontou? Numa cidade com em torno de 260 mil habitantes, hoje é possível dizer que quantos habitantes, moradores, já tiveram contato com o vírus? Nós tivemos uma característica interessante em Foz do Iguaçu. Nós fomos no primeiro inquérito, Alexandre, de 4,4%, nós fomos para 28% no segundo inquérito, 35% no terceiro inquérito e 37%, praticamente não oscilou do terceiro para o quarto inquérito. A expectativa nossa é de que seguramente 40% da nossa população já tenha experimentado o contato com o coronavírus, com o novo coronavírus. O que a gente também tem acompanhado na literatura internacional é que os anticorpos, quando a gente faz o inquérito sorológico, a gente detecta os anticorpos. Então eu vou lá e titulo, encontro anticorpos no sangue daquela pessoa. Esses anticorpos eles vão caindo com o passar do tempo. Isso não significa perda da imunidade. Importante a gente dizer que o fato da titulação do anticorpo cair não quer necessariamente dizer que as pessoas perderam a imunidade. Mas isso significa, na análise, na discussão que a gente tem feito no grupo técnico, que esse inquérito sorológico mostrando que ele estacionou do terceiro para o quarto inquérito, significa que eu posso ter mais pessoas que tiveram contato com SARS-CoV, mais do que essas 37% de pessoas, mas eu já estou pegando uma titulação de anticorpos menores. Então, nós estamos fazendo agora um novo estudo, nós vamos continuar fazendo os inquéritos. A semana que vem, a gente teria feito na semana passada e nessa semana, mas por questões meteorológicas, aí o tempo não ajudou muito, a gente acabou não fazendo. Nós devemos refazer esse inquérito, o quinto inquérito sorológico em Foz do Iguaçu já na semana que vem, e estamos também recoletando o sangue das pessoas que positivaram nos primeiros inquéritos para fazer a titulação de anticorpos e aí poder saber com que velocidade esses anticorpos têm decrescido na nossa população. Então, uma das questões que a gente acha que efetivamente os casos estabilizaram, então, com uma tendência de queda na cidade, é o fato que nós efetivamente já temos um número de pessoas considerável que atingiu que já teve contato com o vírus e que já tem alguma imunidade à doença. Sim, entendi. Uma sequência de perguntas que é de um contexto só, Zarpelon. Quando foi esse último inquérito, né? E você apontou ali em torno de 40% com algum contato com o vírus. Com contato com o vírus, né? Que dá em torno de 104 mil pessoas, 100 mil pessoas de um total de 260. Nesse sentido, vocês trabalham com algum índice daquele chamado efeito manada, né? Não sei se esse é o termo correto, mas algum índice que seria para dar aquela virada de chave? Isso. A imunidade de rebanho, que o pessoal fala. Isso, desculpa. Isso. Antigamente o pessoal colocava em torno de 60% para atingir a imunidade de rebanho. A gente trabalha, Alexandre, com duas hipóteses, né? E é isso que a gente tem pesquisado, tem trabalhado com esse grupo da universidade, com colegas que são de outras universidades também. A gente trabalha com duas hipóteses. A primeira dela, e tudo isso tem situações que são descritas e publicadas na literatura. A primeira delas é de que, de fato, a gente tem um percentual maior do que esses 37%, 40% de pessoas que já tiveram contato com a Covid, mas que eles não aparecem mais no inquérito. Quando eu faço o inquérito, a pessoa já teve o contato com a doença, fez o anticorpo, mas ela a gente não detecta mais esse anticorpo, porque ela vai perdendo essa titulação. Então, essa é uma possibilidade, e aí talvez a gente já pudesse ter passado os 50%, 60% de casos. E uma segunda possibilidade, que a gente também trabalha, que a gente não desconsidera, é de que exista uma imunidade cruzada por outras cepas do coronavírus. Você sabe que nós temos outros coronavírus que circularam já na cidade, que são comuns aí, causadores aí de quadros respiratórios comuns. Então, alguns estudos também consideram a possibilidade de que
pessoas que tenham sido infectadas por essas outras cepas de coronavírus têm uma imunidade cruzada para a Covid-19. Ou seja, somando as que já tiveram as infecções para os outros coronavírus com as que tiveram pela Covid-19, você também teria um percentual já grande de pessoas. Agora, isso tudo está no campo ainda das hipóteses. Por isso que a gente tem prosseguido nesses estudos que a gente tem feito dos inquéritos sorológicos e vai fazer mais uma retestagem naquelas pessoas que deram positiva nos inquéritos para agora quantificar o título, quantificar, ver a quantidade de anticorpos que a gente tem com o pessoal com esse pessoal que já apresentou o resultado positivo. E aí a gente vai lidando com isso. Por isso que a gente diz o seguinte: se você imaginar que praticamente metade da nossa população já possa ter sido exposta ao coronavírus, de cada 2 pessoas, nós só temos um suscetível, né? Por isso que a tendência é efetivamente uma queda na transmissão. Mas essa transmissão ela deve continuar, né? Ainda deve continuar por mais um tempo, né? E aí nós temos uma tranquilidade na cidade, porque nós temos estruturas hospitalares bem dimensionadas e bem capazes de lidar com a gravidade da situação, nos casos em que se apresenta de forma grave, né? Mas é importante que as pessoas não descuidem, né? Não descuidem, porque a gente não sabe quais são as pessoas que desenvolvem as formas graves. A gente sabe que são pessoas de uma certa faixa etária, com comorbidades, mas tem também pessoas sem antecedentes de doença que desenvolvem de forma grave. Por isso a gente sempre insiste, né, apesar do nosso cansaço, que a gente seja persistente nas medidas de cuidado. Certo. Caminhando agora já para a nossa reta final, Zarpellon, só reitero aquela pergunta: esse último inquérito ele foi quando? O nosso último inquérito, deixa eu ver, ele foi dia 2 e 3 de julho, se eu não me engano, Alexandre. Certo. E a previsão agora é de um novo semana que vem? A gente vem fazendo a cada 23, 24, 25 dias, né, e aí ele acabou atrasando por conta da questão de tempo, né, a questão meteorológica. Mas isso não é tão significativo, dá um intervalo um pouco maior, porque a gente corrige isso nas projeções que a gente faz. Certo. Eu entendi que o retorno das aulas, uma abertura de fronteiras, estaria também muito ligado a 2 fatores, né? Essa própria realidade local nossa de Foz do Iguaçu e a estrutura hospitalar, né? Principalmente da ocupação dos leitos. A pergunta final que eu te faço, para que o retorno dessas atividades, né, abertura de fronteira, escolar, outras atividades mesmo de economia, de repente diminuir ainda mais algumas restrições do comércio e tal, tudo isso estaria condicionado a também uma diminuição ainda mais da atual taxa de ocupação dos leitos UTI, né, que pelo que eu vi ontem estava na casa de 80%. Daí essa importância das medidas de cuidado que você apontou. Exato. Nós fizemos um gráfico de todo o tempo da pandemia e do uso dos serviços hospitalares. Quando a gente olha o dado geral, os leitos disponíveis geral, a gente não passou de 60% de ocupação. Quando a gente olha só da UTI, a gente teve alguns momentos em que ficou entre 80% e 90% de ocupação. Então, isso, de fato, não houve falta de leito, né? A situação ela foi manejada de acordo com a demanda, as respostas foram colocadas, mas como você bem observou, nós trabalhamos com um nível de 80% e não há espera por internação em UTI, a maior demanda é por leitos de UTI. A doença parece ter essa característica, ou o paciente fica em casa ou ele fica na UTI. Parece que são menos os casos daqueles pacientes que precisam ficar internados num leito geral, num leito de enfermaria.
Então, o que a gente tem dito é isso. Esse retorno a qualquer movimentação em que você aumente a proximidade das pessoas, você aumenta a chance de aumentar a infecção. Então, o retorno às aulas, a abertura da ponte, eles trarão esse risco, trarão essa possibilidade. Por isso que a gente sugere que elas sejam feitas muito paulatinamente, sejam feitas de forma estruturada e de forma que a gente consiga monitorar as respostas. Quer dizer, eu retorno talvez no ensino médio, espero 14, 20 dias, vejo como é que fica o comportamento da pandemia, aí eu retorno a abertura da ponte, né, nós vamos estabelecer alguns critérios de como que esse fluxo vai se dar, porque uma vez é muito difícil você retroagir nessas medidas, né? Então elas têm que ser bem estudadas para que a gente não precise retroagir. E aí sim, eu acho que o avançar interno nosso aqui, eu acho que ele é desafiador, mas ele é menos. Eu acho que a abertura da ponte ela é mais desafiadora porque a gente promove uma integração maior, né, entre essas duas comunidades grandes, mas eu acho que ela pode impactar um pouco uma demanda assistencial mais aguda. Isso sempre é mais difícil, é mais caro para lidar, é mais complexo. Certo. Arpelon, muito obrigado pelas informações prestadas aqui. Deixo contigo a palavra final aí para suas considerações e mais uma vez agradeço. Palavra contigo. Obrigado por essa oportunidade de poder estar falando com vocês, discutindo, esclarecendo e dizer que a gente tem uma satisfação muito grande de pertencer a uma comunidade, de estar inserido numa comunidade que se mobilizou de forma tão positiva para isso em todas as esferas, pública, privada, social, e dizer o seguinte, estamos todos cansados, Alexandre, estamos cansados da pandemia, eu imagino que todos nós estejamos cansados, mas é o momento ainda da gente dar os passos certinhos para poder sair desse momento com bastante tranquilidade, com resultados bastante positivos. Muito obrigado. Certo. Obrigado mais uma vez, Arpelon. Bom final de semana, bom trabalho. Moacir, conversei agora com o médico e coordenador do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Foz, Luiz Fernando Arpelon, que fez um retrato, um histórico, né, um balanço das ações de enfrentamento à doença aqui em Foz e também as perspectivas, né, principalmente daquilo que a gente tem conversado aqui no Marco Zero, já conversou em edições anteriores, e trata da reabertura da Ponte da Amizade, da Ponte da Tancredo Neves, né, nossas fronteiras com Paraguai e Argentina, e também do retorno às aulas. Um pouco mais de paciência, é isso que as autoridades de saúde pedem, Moacir. É contigo. Exatamente, Alexandre. É o que se comentava lá no começo da pandemia, né, ou no começo das restrições em Foz do Iguaçu, quando se falava, olha, a ponte vai abrir só em setembro. A ponte vai abrir só em 2021. Muita gente até fazia piada, não entendia, não acreditava que uma ponte da amizade, que no máximo tinha ficado aqui em toda a sua história 24 ou 48 horas fechadas, quando tinha protestos, quando tivemos a queda do presidente paraguaio Alfredo Stroessner, mas já estamos há 5 meses com pontes fechadas e agora, como disse o Dr. Arpelon, temos que ter mais esse cuidado, né? Nós estamos nos cuidando, o Brasil está se segurando, Foz do Iguaçu está mantendo um nível de casos e o Paraguai está aumentando. Hoje é o país da América Latina que mais tem casos, né? Esse cargo que já foi ocupado pelo Brasil, proporcionalmente falando, claro, agora é do Paraguai. Então, quem chegou até 22 de agosto, pode esperar um pouquinho mais e com certeza vamos nos encontrar todos em breve, nos abraçar, nos beijar, lembrar desse fato histórico e preservando as vidas acima de tudo. Marco Zero, onde tudo começa.